Olá, tudo bem? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Uso planilha Excel ou uso banco de dados? Então a turma fala, vai o Júlio falar, depende, né? Não é bem assim o depende, tá? No final, eu vou falar o que eu acho, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, gostaria antes de a gente começar a falar sobre isso daí, SQL, Excel, banco de dados, gostaria de fazer o seguinte, gostaria que vocês pensassem o seguinte, você tem um acervo de livros qualquer, você tem um acervo lá na sua casa e você tem uma estante, você guarda os seus livros lá. Aí você faz o seguinte, agora eu quero esse livro aqui, vou colocar tudo em ordem alfabética. Aí você vai e coloca em ordem alfabética. Ordem alfabética pelo nome do livro. Passa um tempo, você fala, agora eu quero colocar por ordem de autores. Você coloca por ordem de autores. Você quer, por exemplo, mudar. Falar, não quero mais nessa estante, agora eu vou colocar nesse outro espaço. Que mais que se pode fazer? Seu irmão, sua irmã, né, seu parente, vem lá e fala, eu queria ler esse livro. Você empresta? Empresta lá, já sabe quem é a pessoa, deu tempinho lá, você vai, você não vai devolver o livro, né? Corre o risco de não receber o livro de volta ainda, né? Mas está lá. Então, os livros, esse é seu acervo, eu quero que você entenda que sejam os seus dados, as informações que você tem, que você armazena, tá bom? Tá. Aí você tem quero que você pense em outra coisa. Agora eu quero que você pense numa biblioteca imensa, gigante. Uma biblioteca cheia de livros de todos os autores, países. Então, para isso, ela é toda organizada em prateleiras, né? Seções. Existe uma segurança. Não é qualquer um que entra numa biblioteca, né? Tem toda uma segurança. Você não pode sair com um livro de biblioteca. Você antes tem que fazer toda uma documentação lá para você fazer o empréstimo, devolver. Tem todo um controle, né, desses livros que são emprestados em bibliotecas. O que mais que tem na biblioteca? Todo tipo de informação você consegue numa biblioteca. Falo biblioteca aqui, biblioteca física mesmo, né? Livros físicos. Então imagine assim, esse tipo de biblioteca. Então compare agora a sua biblioteca, vamos chamar assim, que é o seu acervo lá, com todos os seus livros, com o acervo dessa grande biblioteca. Tá bom? Qual que é mais fácil de você manusear? Eu acredito que seja o seu acervo, né? Você sabe onde ele está, ele tem poucas informações frente a uma biblioteca, né? E você tem a chance de manuseá-lo mais facilmente, né? Você pega de um lugar, põe no outro. Com a biblioteca não é assim. Ela tem toda uma estrutura lá que garante que o livro está lá, que a informação está lá, que todas as consultas que você faça, você consegue pegar dessa grande biblioteca, né, de livros. Então, na nossa metáfora aqui, o livro é o conhecimento, é a informação, está no livro. Biblioteca é onde você armazena, tanto o seu acervo pessoal, sua biblioteca particular, quanto a biblioteca pública, uma biblioteca gigante que nós falamos aqui nessa metáfora. Então, você pode comparar os seus dados com isso também, tá? Você tem o poder do Excel. Não estou aqui para meter o pau no Excel, não. Ele é uma excelente ferramenta. Então, olha, ele é fácil de navegar, linha, coluna, planilha, tal. Ele é
fácil editar, inserir informações, excluir, mudar de lugar. Que mais que é fácil? Você tem todo o controle dele, né? Parece que o Excel, você deixa ele do jeito que você quer. Você vai aprendendo as funcionalidades dele, né? Trabalhar com as funções, copiar e colar células, gerar os gráficos a partir dos dados. Ou seja, ele é tremendo numa ferramenta, uma tremenda numa ferramenta. E você pode fazer o que com eles, né? Com esses dados? O que você quiser. Literalmente o que você quiser, tá? Então, ele é excelente. Fórmulas, né? Você pode derivar dados. Então, você pode ter um dado lá, você fala, olha, esse dado é uma tal informação. Não é, ela é uma fórmula que gerou aquela informação. Então, ele é demais, muito bom. Por outro lado, o que ele tem de bom, ele também tem de ruim. Ele é tão flexível que fica muito fácil você perder dados, você não ter rastreabilidade desses dados. Você, por exemplo, você pode compartilhar esses dados. Você pode pegar essa informação sua planilha, e passar para alguém. Se a pessoa vai, altera seus dados, ele é fácil de alterar. Depois a pessoa manda para você, você sobrepõe a que você tem com aqueles dados mais novos. Olha a confusão que isso pode gerar. Olha a confusão que isso pode gerar. Você pode sobrescrever informações que não eram para ser sobrescritas. Como que você vai tratar isso? Vai fazer backup de tudo? E quanto você acha que deve voltar aquele backup que você perdeu por algum motivo, aquela planilha? Outra coisa, você não trabalha, se esse for o caso, você trabalha então numa lojinha, você tem uma loja, tá? Você é o funcionário da loja, você é o dono da loja, você controla a loja. Perfeito usar um Excel? Tudo bem. Porque você vai manusear, esses dados são, se for uma lojinha simples, tal, são dados mais ou menos simples. Você vai trabalhar, né? Você pode sim manter um backup da sua confiança, então você grava, todo dia você grava a informação, tem tudo bem. Se você tem mais pessoas que dependem da sua informação, aí já complica, tá? Imagina que você tem, por exemplo, um cadastro dos clientes da sua empresa, tá? Então você está lá trabalhando com os clientes da sua empresa e outro setor da empresa, tá? Também tem um cadastro de clientes dele. A princípio era o mesmo, vocês trocavam informação. Quando ele foi para lá que mudou, esse seu amigo lá que mudou, está na área, em outra área, ele está com o cadastro dele lá, teoricamente é igual ao seu. Aí lá ele recebe um novo cliente. Ele fala, putz, um novo cliente aqui, vou cadastrar na planilha. Ele fala, depois eu passo pro meu amigo lá para ele cadastrar também no dele, senão fica diferente, né? Tá. Só que ele esquece depois de passar. Aí você recebe a informação do cliente, fala, um cliente novo, cadastra de novo o cliente em outra planilha. Tá? Daí vai ele emitir nota fiscal, vai fazer controle, alguma coisa, vai o código do cliente. Qual código é válido? O dele, que ele pôs primeiro, ou o seu? E se você trabalha num local que é responsável pelos clientes? Então a preferência é sua. Olha o conflito que começa a aparecer aí. Isso é um exemplo banal, um exemplo simples. Tá? Empresas de pesquisa, algumas trabalham com Excel, com planilhas Excel. Então, eu fico imaginando o controle que essa pessoa, esse pesquisador tem que ter com os dados. Recebe informações e dados a todo momento. Tudo em planilha. Ele processa esses dados, ou seja, ele pega um dado, o que eu digo processar?
Se ele pega um dado bruto, coloca ali uma fórmula e gera uma outra informação, essa outra informação é um dado derivado. Se ele passar algum tempo, eu não falo ele saiu do emprego, aconteceu alguma coisa ruim com ele, não. Eu falo uma coisa boa. Ele ganhou na Mega Sena, sozinho. Então ele saiu da empresa. A hora que entrar outro lá, pega o dado bruto, dado derivado, o que ele fez, até ele entender o que aconteceu ali, até ele entender que onde estão os dados, até ele entender, nossa, tudo que você economizou em ter uma planilha Excel, né, e não ter um banco, né, você perdeu aí. Você perdeu aí. Você pode ter, por exemplo, uma montanha de dados, dados históricos. Se acontecer alguma coisa com esses dados, pode ser inúmeras mesmo, olha, pode ser até uma falha humana sobrescrever os dados. Você descobriu isso muito depois, você não sabe quando foi isso, você não sabe o que aconteceu e por que aquela informação foi sobreposta. Devia ter uma proteção ali para não deixar isso acontecer. Mas o Excel é flexível, não tem. Alguém atualizou esses dados. Quem atualizou? Não sei. O Excel é tão flexível que eu não sei quem atualizou. Você percebe como que a coisa começa a criar uma proporção que é muito difícil você controlar os dados que estão inseridos na sua planilha. Você tem que ter uma base de dados qualquer. E eu falo base de dados qualquer. Sendo um SGBD, é um sistema gerenciador de banco de dados, acabou. Ele é um sistema gerenciador de banco de dados, ele é essa biblioteca grande que eu falei aí no início do nosso vídeo, né? Ele que tem todo o esquema de proteção, quem acessa, quem pode acessar aquela informação, quem pode, eu chamo de levar a informação, né? Baixar esses dados, levar a informação. Se ele tem a informação, ele alterou a informação, alguma coisa, eu preciso saber quem alterou. Como eu consigo isso? O sistema gerenciador de banco de dados você consegue. E o que é esse SGBD? São softwares que controlam esse grande volume de dados. O Excel tem isso também. Você tem lá um volume de dados. Aquilo vai inchando, inchando, inchando. Tem uma hora que ele não suporta mais também. Não é assim também a vontade. Então as empresas têm que tomar muito cuidado com isso, né? Ele não é escalável como é escalável um banco de dados. Você põe 1.000, 10.000, 1.000.000, 10 milhões de linhas, ele vai embora. Ele é banco de dados. Ele é feito para isso. Com proteção. Por exemplo, você cria uma planilha e coloca lá, por exemplo, na planilha, por exemplo, salário. Você põe salário na planilha. E daí na planilha, se você colocar um salário, você põe lá um nome qualquer, João. A planilha aceita? Aceita, ela é flexível, aceita qualquer informação. Então no meio do seu campo, lá da sua coluna, salário, tem salário de todo mundo, no meio tem um João. Como que isso pode acontecer? Pode, é flexível. Bancos de dados, você tem o tipo de informação que está lá. Então, imaginem assim, ó, você tem uma planilha Excel. Essa planilha Excel, vamos chamar no banco de dados, lá no SGBD, como uma tabela. Mesma coisa. Então, pense assim, é linha e coluna. Só que lá eu defino assim, ó, nessa tabela, a coluna 1 vai ser um código, que vai ser numérico. A coluna 2 vai ser um nome, que vai ser caractere. E a coluna 3 vai ser a data de nascimento, que vai ser uma data, campo data. E as linhas são as informações. Então, código 1, nome João, data 1/1 de 2005, código 2 e assim por diante. Se você for na coluna código, que é numérica, e colocar a letra A, ele não vai permitir. Se você for na coluna data
e colocar João 1, 2, 3, ou um formato qualquer que não seja uma data, ele não vai permitir. Então ele é rígido para isso. Se você pode falar assim, colocar lá que alguma linha, né, as linhas, não podem se repetir. Você pode colocar uma vez só, se colocar outra vez a mesma informação, ele não vai permitir. Ele faz. Você pode dizer que tais colunas, né, você não pode deixar vazio, você tem que preencher. Ele faz. Então, isso que eu estou falando para você é a estrutura do banco de dados. Né? Quando a gente fala estrutura da tabela, da tabela. E as informações dessas tabelas, elas podem ser diferente de uma planilha Excel, né? Você pode pegar essas informações e quebrá-las, vamos chamar assim, em várias tabelas. Essas tabelas juntas, elas te dão uma informação de valor, tá? Tudo protegido, tudo, cada um, igual a biblioteca, na sua estante, na sua prateleira, na sua seção, tá ok? Então é importante usar banco de dados? É muito importante usar banco de dados. Eu não sei como que nos dias de hoje ainda você tem que ficar explicando que é bom usar banco de dados. E é difícil, tem muita gente que não larga o Excel, porque tem aquele controle, é dele, ele faz, ele pode fazer o que ele quiser, não depende de ninguém. Mas toda segurança tem um custo, né? Talvez o custo da segurança dos seus dados seja esse, né? Você, toda vez que eu pegar, eu quero trabalhar com os dados lá dentro. Não. O banco de dados, ele tem a função de armazenar dados. Olha a diferença. Então, no Excel você tem tudo e faz tudo. Banco de dados não. O banco de dados ele garante a informação para você, os dados. Tá. E agora eu quero trabalhar com esses dados. Como que eu faço? Aí sim você vai usar uma ferramenta. Geralmente você faz, por exemplo, um desenvolvimento web que vai trabalhar esses dados para você. Ele vai ser a ponte, né, entre a sua base, sua estrutura e as informações que você quer de dados derivados, por exemplo. Você quer trabalhar com esses dados, fazer uma fórmula nele, né, e apresentar de uma outra maneira, você quer mostrar um gráfico, você quer, enfim. O banco de dados é feito para armazenar dados com segurança. Tá? Que mais que eu poder falar? Mas quando que eu uso? Então eu li um artigo, achei muito interessante, e o autor fala o seguinte aqui, ó. Vou ler do jeito que ele escreveu aqui, ó. Quando... Está em inglês aqui, peraí. Quando eu devo usar um banco de dados no lugar do Excel? Então ele fala assim, na tradução livre aqui. Você tem um monte de dados, seus dados são confusos ou complexos é melhor. Você quer alimentar outras coisas com os seus dados, ou seja, seus dados eles vão ser usados para outras coisas, né? Outras pessoas precisam trabalhar com esses mesmos dados que você mantém? Se você respondeu a uma dessas perguntas como sim, você precisa usar um banco de dados. Você precisa usar um banco de dados. Tá? E daí cai na polêmica, né? Então eu vou transformar minhas planilhas que são planilhas, tem linhas e colunas, vou transformar em tabelas com linhas e colunas, certo? Errado. Você precisa de um profissional de banco de dados que vá ler o que você faz, as suas planilhas, e transforme aquilo lá em tabelas, para você não virar um sistema que a gente fala aqui no jargão nosso de tabelão. O que é um tabelão? Não é nada normalizado, que é normalizado é aquilo que eu falei, você ficar quebrando as tabelas em várias tabelas, né? Para a informação fluir em todas elas. Tá? Isso é o profissional que sabe fazer. É o pessoal de TI.
pessoal de banco de dados, né? Vai analisar o seu problema e falar assim, olha, essa informação fica em tal tabela, essa fica em outra tabela. Quando a gente quiser informação, nós vamos juntar essas tabelas e extrair as informações que nós queremos. Então, esse é o pulo do gato, né? Você ter todo o seu negócio, sua estratégia, não sei o que você pode ter na planilha Excel, transformado em tabelas num SGBD, num banco de dados relacional. Então vou repetir aqui que ficou legal. Ó. Você tem um monte de dados? Seus dados são confusos ou complexos? Você quer alimentar outras coisas com os seus dados? As outras pessoas precisam trabalhar com os mesmos dados? Se sim, você precisa de um banco de dados. Sistema gerenciador de banco de dados. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e, por favor, pessoal, você que trabalha em empresa, você que é consultor, você que é aluno e vai em empresa, você trabalha na empresa e fala assim, viu, onde se controla as informações? E a pessoa fala, controla numa planilha Excel. Puxa, repasse esse vídeo para essas pessoas. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.